Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais uma quarta literária. E dessa vez a gente vai falar sobre o conto. Olha ali, ó, dando tchauzinho para vocês. Participação especial hoje. Nós vamos falar sobre Dona Benedita de Machado de Assis. Gente, esse conto é bem interessante. Ele tem cerca de 20 páginas. Olá, Clara. Seja bem-vinda. Ele tem cerca de 20 páginas e ele é bem interessante, mas ao mesmo tempo, você quando chega no final, se você não estiver bem atento no decorrer da narrativa, você pode ficar um pouco perdido, dizendo assim, como assim? Como é que terminou desse jeito? Mas assim, como Machado de Assis, ele sempre trabalhou os textos com a questão assim, tratando muito das situações com ironia, né, com certo sarcasmo, com a perspicácia, é importante que a gente já perceba que esse estilo dele, ele vai se, vamos dizer assim, se colocando durante o texto e a história chama atenção, sim, a gente fica no expectativa, sim, mas só quando realmente você conclui a narrativa como um todo é que você consegue entender o porquê da decisão ou da caracterização dos personagens. Dona Benedita é uma mulher que tem, logo no início do texto, ele começa a fazer até uma certa brincadeira, o narrador, falando sobre qual seria a idade dela e uma expectativa sobre qual seria. Uns achavam que tinham 29, outros achavam que tinha 40 anos, e assim a história começa dessa forma. Só que, na verdade, era o dia do aniversário dela, e ela estava completando 42 anos, que é quando a gente vem a saber qual era a real idade da Dona Benedita. Ela ali estava conhecendo de idade, isso mesmo. Então ela estava ali com alguns amigos comemorando o aniversário dela. Tinha um filho de 12 anos, uma filha de 18, que era Eulália. E interessante que o narrador já faz uma consideração a respeito dessa filha, que diz que embora ela tivesse 18 anos, estivesse na flor da idade, ela tinha expressões de uma pessoa um pouco mais madura, mais velha, um pouco mais sisuda. Enquanto que a mãe deixava sempre aquele arzinho de mistério sobre qual seria verdadeiramente a idade que ela tinha. Mas enfim, começa só com esse motezinho no início da história, só pra gente entender um pouquinho o contexto, né, que aqueles personagens se encontravam. O que é que vai acontecer? Eles vão estar ali naquele banquete, né, organizando o aniversário, e aí a gente vai encontrar outros personagens que são importantes, que vai ser a Maria dos Anjos, que é uma mulher que ela mal conhecia, mas se tornou praticamente uma amiga íntima, né, uma fazendo apreciações uma em relação à outra, se tornou muito amiga, e essa Maria dos Anjos, ela tinha um filho chamado Leandrinho, que já estava de olho em Eulália, que é a filha de Dona Benedita. Então ele estava bem interessado e aparece um outro personagem, que é o Cônego Roxo, que é aquele religioso que ficava ali o tempo todo, muito próximo de Eulália, tentando convencer Eulália de que esse Leandrinho era um bom partido. Eulália não estava muito satisfeita com isso, não. E existem algumas passagens no texto que mostram o quanto ela já tinha outras intenções em relação a essa história de casamento. E que interessada em Leandrinho, ela não estava nada. Só que estavam todos lá comemorando no banquete quando o Leandrinho teve uma péssima ideia. Ele pega lá uma taça para fazer um brinde lá no aniversário de Dona Benedita e acaba escolhendo falar de quem? Do marido de Dona Benedita. Só que aí a gente acaba descobrindo que esse marido já estava distante da casa há 2 anos, porque tinha ido trabalhar como desembargador no Pará e nunca mais havia retornado. As más línguas, os fofoqueiros de plantão, durante a festa já começaram a comentar que muitos sabiam que ele não tinha retornado porque estava amaziado com uma viúva no Pará e não tinha mais retornado. Mas quando Dona Benedita escuta, né, todas aquelas considerações que o rapaz fez, saudando e falando do dito desembargador, né, que não tinha retornado, que era o marido dela, ela fica muito comovida, muito triste, se retira da mesa. A gente vê aquela cena, né? Se retira da mesa e Dona Maria dos Anjos a acompanha, vai lá ficar junto dela para consolá-la, né, falar que ela não precisava ficar triste, porque enfim, ela ficou muito chateada com o fato de ter falado desse marido. Então, toda vez que falava desse marido, era aquela coisa, né? Meio que coloquei o dedo na ferida. O que é que vai acontecer? Ela volta depois para essa festa e todo mundo desconsidera a situação chata que tinha acontecido, que era citar esse desembargador, e a vida seguiu ali normalmente. Só que essa Dona Benedita, ela vai apresentando algumas características importantes. Uma delas já é citada logo no início,
que é sobre o fato de que ela nunca conseguia terminar as coisas. Ela sempre pensava, vou fazer tal coisa, nunca finalizava. Eu vou visitar o marido. O texto relata que ela tentou ir ao Pará pelo menos 5 vezes, ela nunca foi para o Pará, para saber realmente o que estava acontecendo com o marido. Ela só se correspondia com o marido durante 2 anos através de cartas, para a gente ter uma ideia de como era a personalidade, o comportamento dela. Então, ali nas cartas, ela se comunicava com o marido, mas nunca teve coragem de viajar para saber o que está acontecendo. Como assim o homem vai lá, passa 2 anos no Pará e não retorna para o Rio de Janeiro? Bom, 5 vezes ela nunca foi. E tem uma outra característica importante. O texto diz que ela lia 3 romances ao mesmo tempo. Não conseguia terminar nenhum. Quando a gente vai vendo essas pistas durante o texto, a gente fica assim, o que será que Machado de Assis está querendo com isso? Porque quando a gente vai vendo uma coisa ou outra sendo pontuada, ele mostra um perfil de Dona Benedita. Inclusive, ela queria fazer com que a filha casasse com o tal Leandrinho com uma mulher que ela mal tinha conhecido, mas que ela já tinha se tornado praticamente uma amiga íntima. E a filha, como já tinha dito ao cônego roxo que não queria de jeito nenhum casar, ela disse, não, vou escrever uma carta agora para o meu marido, dizendo que quero que eles se casem, qual é a opinião dele a respeito disso, que assim que ele disser, vai casar, eu já aviso a ela sobre o casamento e ela vai fazer o que eu quero, não tem esse negócio de escolher não. Eulália não estava muito preocupada, isso chama atenção também durante a narrativa, porque embora ela visse que a mãe estava, veementemente tentando fazer com que ela casasse com o tal Leandrinho, ela poderia ter ficado o quê? Exasperada, chateada, com raiva, revoltada, já que ela disse que não queria casar. Mas não. Dona Benedita já estava desconfiada. Dizendo, que coisa estranha. E ao invés de ela ficar aqui cismando comigo, apesar de eu dizer que ela vai sim casar com o Leandrinho, ela fica lá, oi Alcilene, seja bem-vinda. Ela fica ali quietinha. Ela fica bem cantando, feliz da vida, como se nada tivesse acontecendo. Gente, quando a gente vai vendo melhor essa história, olá Maria Clara, seja bem-vinda. A gente começa a entender o seguinte, essa Eulália de bobinha não tinha nada. Já sabendo da personalidade da mãe, ela já estava tramando ali uma forma de manipulá-la para que ela acabasse fazendo a sua vontade. Então, enquanto Dona Benedita achava que tinha controle de tudo e que ia mandar e desmandar e fazer a filha fazer o que ela queria, na verdade, ela é quem estava comandando tudo e organizando tudo para que a mãe fizesse a vontade dela. Isso porque Eulália tinha um namoradinho às escondidas, inclusive tinha uma foto dele na gaveta escondida, e só depois é que a gente vai descobrir o porquê de ela estar guardando esse romance em segredo, porque ela não tinha apresentado ainda a mãe. Então vamos lá, está lá Eulália que não queria casar com Leandrinho, a mãe Dona Benedita dizendo vai sim, porque ela não manda na vida dela, ela vai fazer o que eu quero. Mandei inclusive uma carta para o pai, porque eu quero, assim que ele disser para casar, a gente já marca o casamento. Assim já tinha sido decidido. Mas Eulália parecia tranquila. Então, enquanto leitor, quando a gente vai vendo essa narrativa, a gente já fica assim, tem alguma coisa que vem por aí. Não é possível. Como é que essa menina não quer casar e tá aí tranquila da vida? Eu mesma, quando eu fui fazendo a leitura, fiquei pensando várias coisas que podiam vir na frente, né? O que será que o Machado de Assis está aprontando aí? O que é que ele vai trazer de novo nessa história? Mas aí, o que é que vai acontecer? Dona Benedita recebe uma visita de Maria dos Anjos, aí ela consolida ainda mais essa ideia de que quer que o filho de Maria dos Anjos case com a filha dela, mas aí o que ocorre é que essa Maria dos Anjos acaba a convidando para que ela vá até a casa dela, no almoço. E aí estava tudo certo, né? Eulália já tinha dito ao cônego que não queria casar, estava tudo por ali naquela história, até que aconteceu o seguinte. Ela pega uma foto, aí você já fica desconfiada, ela pega uma foto desse namorado que era escondido aí, né, as escondidas, olha e fica muito confiante. No outro dia, ela diz à mãe,
A senhora precisa ir para a casa de Maria dos Anjos? Não, não, porque eu tô com dor de cabeça, eu tô com um jeito que vou ficar com enxaqueca, eu não vou. E Eulália sempre incentivando, vá, vá. Nessa hora eu pensei, gente, ela vai fugir. Eu pensei, não, ela vai aproveitar que a mãe vai para a casa de Maria dos Anjos e vai fugir. Mas não, me enganei, minha gente, ela não fugiu. Menina mais esperta do que se podia imaginar. Ela ficou lá incentivando e, de fato, a mãe foi, não ficou muito bem lá na casa, porque estava um pouco enjoada. E a própria Maria dos Anjos já ficou, não, eu acho que ela ficou meio assim, tá tão diferente comigo. Acredito que por causa ela não tá muito bem de saúde. Assim ficou. Então ela retorna. Quando retorna, ela acaba tendo uma ideia. Ela disse, vou visitar o seu pai. Aí dá uma coisa assim na cabeça dela. Vou visitar. Ela começa a ler um dos romances que ela nunca terminava. E tem essa ideia, não, vou visitar. Chega até a comprar passagens, a organizar as malas, tudo direitinho. E a filha dizendo, mas mãe, tem certeza? Não, eu vou. Quando já está tudo praticamente pronto para Dona Benedita finalmente ir para o Pará, né, ver esse marido que há 2 anos não voltava para casa, vocês acreditam que Eulália, ela conseguiu convencer a mãe a desistir dessa viagem para ir para uma festa no Andaraí? Gente, essa menina Eulália é muito mais esperta do que se imaginava. Ela criou lá um jeitinho e como? Agora, como é que ela conseguiu? Ela conhecia a mãe dela, né? A mãe dela nunca levava até o fim as coisas que queria. Sempre ficava hesitante para dar continuidade a qualquer situação que ela estivesse envolvida. E a filha, sabendo disso, entendeu que mesmo ela organizando todas as passagens, as malas, a viagem para ir até o Pará, bastaria só que ela criasse qualquer situação que rapidamente ela não finalizaria o seu primeiro intento. Então, a gente já percebe por isso o quanto essa Dona Benedita era realmente dessa forma. Ela era totalmente incerta. Assim, ela não tinha segurança das coisas. Ela não ia até o fim no intento dela, nas ideias que ela tinha. Então, a filha, muito bem articulada, esperta que era, sabia disso. E realmente, a mulher abandona tudo, abandona essa viagem e vai para essa festa lá em Andaraí. Só que o que tinha lá em Andaraí? Essa festa era de um parente que era ligado a quem? Ao namorado de Eulália. Esse namoradinho aí escondido que ela tinha. E lá, Dona Benedita ficou encantada com a família, né? A família encantada. Nossa, que família tão boa, de pessoas ilustres, de pessoas educadas, pessoas de alto, né, valor social. E ela ficou muito encantada. Já ficou logo super amiga. Olha, ela não tinha sido amiga de Maria dos Anjos na festa do aniversário dela? Agora ela já ficou super amiga de uma tal de Petronília, que era a dona dessa casa em Andaraí. Ou seja, volúvel não, né? Nem um pouquinho essa Dona Benedita. Então ela já era agora super best friend da amiga lá, da mulher do Andaraí. E aí elas ficam lá juntas, né? Amigas e tal, e nisso surge o tal do tenente. E esse tenente aqui, que é o namorado da Eulália, é bem interessante que esse tenente, ele acaba sendo um homem bastante educado, jovem, que se apresenta para ela, vê que é uma pessoa enfim, né, que militar, então já chama atenção. E o que é que vai acontecer? Ela vai lá ele faz um convite para ele visitar lá a casa dela. E ele começa a visitar. E nessa história de visitar, vai, visitar, vem, ele pede a mão de Eulália em casamento. Ou seja, Eulália consegue o que quer. Ela consegue apresentar o namorado dela, que ela estava namorando escondido, à mãe, sem que a mãe soubesse que os dois já estavam namorando. A mãe se agrada e acaba aceitando. Tanto que manda uma carta agora de novo pro marido, dizendo que tinha trocado de noivo. Não era mais Leandrinho, agora já era esse outro noivo. E aí ele acaba aceitando. Olha, chegou a carta desse marido aceitando o casamento. No outro dia já arrumaram a festa. Ele disse que não podia ir porque estava doente. O pai não foi para esse casamento, não sai lá do Pará. Diz que estava doente. E aí eles fizeram toda a cerimônia, casaram. Só que uma semana depois, esse pai que estava no Pará, né, que é o desembargador, ele acaba morrendo e Dona Benedita acaba viúva, fica viúva, a mulher ficou viúva.
Aí ela diz, não, vou fazer agora um túmulo, vou fazer lá uma inscrição, uma coisa bem bonita lá no Pará, porque eu preciso homenagear o meu marido. Ela pensou, planejou, fez. Vocês acham que ela fez? Que ela foi lá para o Pará fazer essa homenagem pro marido? Se ela não foi enquanto o homem ainda era vivo, passaram-se 2 anos, ela não procurou saber por que danado que esse homem não tinha voltado para casa? Claro que não, né, gente? Mais uma vez, Machado de Assis aqui nos coloca a Dona Benedita sempre dizendo que vai fazer uma coisa e não realizando, não cumprindo. Mais uma vez ela não vai, o homem fica sem homenagem mesmo. Mas aí a filha logo engravida, fica aquele tempo de convivência, ela agora já viúva, ela tinha um outro filho de 12 anos, mas o menino já ia para uma escola, ela ia ficar praticamente só. Aparecem 2 pretendentes para Dona Benedita depois de viúva, né? Passa 1 ano, porque tinha que esperar, né? 1 ano de viuvez para poder se casar novamente. E aí passou 1 ano, apareceram 2 pretendentes ali, um advogado e tinha um, não sei se era militar, sei que um era advogado. E ela fica, caso, não caso, vou, não vou, vai, não vai. Eu sei que no final das contas, ela acaba não decidindo nada, se ia casar, se não ia casar, e assim fica. Qual é a grande trama? A gente vai contar, é uma história bem comum, né? Não tem nada de extraordinário. No mais, a gente vê a questão de toda a habilidade, da inteligência da filha dela, que sabendo dessas características que a mãe tinha, soube usar isso a seu favor, né? Enquanto ela achava que mandava em tudo, na verdade ela não mandava em nada, porque ela acabou sendo manipulada pela sua própria fraqueza, né? Quantas vezes alguém mais esperto que você vê uma fraqueza que você tem, você nem percebendo, né? Aquela pessoa acaba te levando a fazer aquilo que ela acha mais interessante. A gente vê essa questão da manipulação, né? Dos interesses próprios das relações humanas aí, mais uma vez, sendo colocadas bem claramente por Machado de Assis. E, para a gente entender bem essa questão do fantástico, por que acontece uma cena do fantástico, ou seja, do sobrenatural no final da história? É que diz que ela está numa sala, lá, no caso, ela escuta, vê uma coisa como se fosse um corpo, uma coisa feita um fantasma, né? Aparece para Dona Benedita. A filha já tinha se mudado, já tinha ido embora morar com o marido em outro estado, ela agora estava só, e aí ela vê como se fosse um fantasma. E esse fantasma ficava lá dizendo para ela, mais ou menos assim, ó, vou até ler aqui. A figura veio até ao peitoril da janela de Dona Benedita e de um gesto sonolento, com uma voz de criança, disse-lhe estas palavras sem sentido: casa, não casarás. Se casas, casarás. Não casarás. E casas, casando. Dona Benedita ficou aterrada, sem poder mexer-se, mas ainda teve a força de perguntar à figura quem era. A figura achou um princípio de riso, mas perdeu logo. Depois respondeu que era a fada que presidira ao nascimento de Dona Benedita. Meu nome é Veleidade, concluiu. E como um suspiro dispersou-se na noite e no silêncio. Aí acaba o conto. Aí tem gente que vai ler esse conto e diz assim, nossa, que nada a ver terminar assim. Bom, não um final, você diga, que final. Mas na verdade eu acredito que isso aqui tem um tanto de sarcasmo e de ironia de Machado de Assis, né? Quando ele coloca essa coisa como se fosse um fantasma, casa não casarás, casando, essas coisas sem sentido aqui, que na verdade mostrando o quanto ela era dúbia, o quanto ela era volúvel, o quanto a veleidade, na verdade, se estar entre uma coisa e outra, era algo comum à própria natureza de Dona Benedita. E a gente ainda pode explorar uma outra questão. Machado de Assis, ele sempre gostava de colocar alguns personagens em algumas de suas obras, fazendo representações do contexto político econômico de sua época. Estou falando aí do século XIX, que foi o período em que ele viveu. Então é muito provável que ele tenha feito uma metáfora de Dona Benedita em relação ao próprio império, né? Nessa ideia de que acredito que tenho o poder, mas na verdade não tenho nada, porque eu sou manipulada. Gosto muito de uma, vamos dizer assim, de uma futilidade. Tenho relações que não são verdadeiras, mas que são relações totalmente baseadas nos interesses, naquilo que eu posso tirar proveito, se a gente for analisar o comportamento dela, né? Uma hora era amiga da outra, porque o melhor partido era o Leandrinho. Depois vai para casa no Andaraí, esquece Maria dos Anjos, que parece nem era mais amiga. Inclusive, esqueci de dizer a vocês. Ainda tem uma outra questão. Olá, Aureliane, seja bem-vinda. Ainda tem outra questão. Ela não enviou o convite do casamento. Listiane, seja bem-vinda. Ela não enviou o convite do casamento
para a Maria dos Anjos. A mulher ficou até chateada, disse, nossa, o que foi que eu fiz com ela? Porque ela não me convidou. Tudo bem que ia ficar um pouquinho chato, né? Porque, na verdade, Maria dos Anjos queria que Leandrinho, que era filho dela, casasse com a Eulália. Mas, bom, se ela disse que a mulher era tão maravilhosa assim, tão amiga dela assim, por que ela não convidaria para o casamento da filha? Aí, depois, no decorrer da narrativa, a gente acaba vendo que ela diz que foi esquecimento. Assim é colocado, né? Que foi um esquecimento, não foi nada proposital, mas que ela não convidou por esquecimento. Bom, pode ser, né? Inclusive, esse narrador, ele faz várias interferências. Ele, inclusive, emite a opinião dele sobre os personagens. Tem hora que tá em terceira pessoa, tem hora que muda pra primeira pessoa. Não é algo muito homogêneo durante a narrativa, não. Mas como eu estava falando sobre a questão da metáfora do império, a gente pode entender o seguinte, que Dona Benedita tinha essa personalidade, né? essa coisa da veleidade, talvez uma crítica do próprio Machado de Assis em relação ao posicionamento do império no período em que ele viveu, né? Então, esse conto aqui, ele foi publicado em 1882, até anotei aqui para não esquecer, talvez eu esqueça. E foi na coletânea Papéis Avulsos, tá bom? Ele foi publicado em 1882, numa coletânea de contos de Machado de Assis chamada Papéis Avulsos. Então, bem interessante, dá pra gente tirar muitas questões importantes da história, né? Como a gente vai analisando aqui as características dos personagens, as intenções, mais uma vez aquele retirar de máscaras sociais, que é muito comum que Machado de Assis faça nas suas histórias. E aí, quem ainda não teve a oportunidade de ler, é um continho um pouquinho maior, né? Ele tem mais ou menos umas 20 páginas. Eu recomendo que você faça a leitura, tenha as suas próprias impressões, porque eu sempre digo que a experiência de leitor é única. Então, assim, você pode ouvir falar sobre a história, mas a experiência é única e você realmente tem que ler. Ler para apreciar, para entender, para interpretar, inclusive para observar questões que as outras pessoas até não conseguiram identificar. Tá bom? Então, gente, esse é o conto Dona Benedita de Machado de Assis. Mais um aí pra gente colocar aí no feed aí, né? Pra gente estudar um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã é dia de quinta, eu te conto. Eu vou escolher um outro conto e eu faço uma análise com vocês. Mas eu sempre coloco nos stories. Gente, me sigam. Vão lá nos stories que vocês têm informação de tudo que eu vou colocando. Tá bom? E outra coisa... não deixem de curtir o vídeo, porque o Instagram entende que se você curtir, se você compartilhar, é porque é algo que é interessante para que as outras pessoas conheçam também. E o grande objetivo desse perfil é incentivar as pessoas a lerem, para que elas sejam leitoras proficientes, para que elas possam realmente usar a leitura como sendo algo muito importante para o aprendizado, para se desenvolver enquanto pessoas, não é? Quantas vezes as pessoas estão aí um pouco até com dificuldade para conseguir se colocar profissionalmente, não consegue se articular bem na sua comunicação. Por quê? Porque não lê, não consegue escrever bem, não lê. Então a gente precisa incentivar as pessoas a lerem cada vez mais, tá bom? Então, beijo, minha gente. Muito obrigada por terem me acompanhado aqui durante a live. Vai ficar gravada e até amanhã que a gente tem live de novo. Até mais!